Olá a todos, meu nome é Anderson, sou estudante de Engenharia Automotiva e neste vídeo estarei apresentando a experiência 2, teórica simulada, para a disciplina de prática de eletromagnetismo. E essa experiência se refere aos capacitores. Um breve resumo do que iremos tratar aqui na introdução vamos falar sobre um pouco da teoria de capacitores, depois vamos construir e simular 5 tipos de capacitores utilizando o OneSoft Maxwell. Tá aqui os 5 tipos de capacitores. É o esférico que a gente vai simular com 1 e 2 dielétricos. Depois vamos comparar esses resultados das simulações com os resultados teóricos. Vamos entender a aplicação, ver algumas aplicações de capacitores esféricos e cônicos. Depois vamos entender o funcionamento dos capacímetros. E vamos concluir assim então o vídeo. Os capacitores. Basicamente, um capacitor é um sistema que é capaz de armazenar carga elétrica nas suas placas quando sobre eles é imposta uma diferença de potencial. Aqui nós temos o exemplo de um capacitor mais simples que a gente tem, onde tem duas placas condutoras e nessas placas a gente aplica uma diferença de potencial. Vai haver um acúmulo de carga negativa nessa placa e um acúmulo de carga positivo nessa placa de cima, de modo que vai haver um campo elétrico da placa que está carregada positiva para a placa que está carregada negativa. No meio dessas placas, normalmente usa-se um dielétrico, material dielétrico, para fazer o isolamento, de modo que as cargas não passem daqui para cá. Então, o principal objetivo dos capacitores é armazenar energia elétrica e depois liberar quando necessário. Falando dos capacitores, é importante entender o conceito da capacitância. De forma geral, a capacitância é a grandeza que mede a quantidade de energia que um capacitor pode armazenar. Logo, quanto maior a capacitância, maior a energia que um capacitor pode armazenar. A capacitância é dada por essa fórmula, Q sobre V, onde Q é a carga de um dos condutores, uma das placas condutores, e V é a diferença de potencial aplicada sobre essas duas placas. A unidade da capacitância é dada em farad. Então vamos lá construir e simular esses capacitores utilizando o OneSoft Maxwell. O primeiro capacitor é um capacitor plano com dielétrico. Eu vou abrir aqui o Maxwell, vou abrir um novo projeto, vou renomear para capacitor plano. Perfeito. Eu vou abrir aqui o documento, editar todas as instruções. Basicamente a gente tem que fazer duas placas, né? E dentro dela, no espaço entre essas duas placas, a gente vai colocar o material. No meu caso é o Teflon, porque eu sou do grupo E. Voltando para o Maxwell, vamos aqui em Project, inserir Maxwell 3D Design. Bom, a placa tem dimensão, vou fazer primeiro a placa de baixo, e ela tem, essas duas placas são iguais, né? Então as placas têm dimensão 12 por 8, x. O meu x é 1,3. Então, 12x no eixo y e 8 no eixo x. Vamos voltar para cá. Aqui eu clico duas vezes. No eixo y é 12 vezes 1,3. No eixo x é 8 vezes 1,3. E z a gente pode ver aqui que é 0,3x, né? A espessura da placa. 0,3x. Ok, temos a nossa primeira placa. Vamos desenhar a segunda placa, né? A segunda placa ela está a uma altura de... tem a espessura da placa B, que é 0,3 mais 0,1x, que dá 0,4x, né?
Então vamos aqui desenhar novamente uma outra placa aqui do 00. Aqui é uma nova placa, onde o x é 8 vezes 1.3, 12 vezes 1.3, e o z está à altura de 0.4 vezes 1.3. Perdão, a espessura é 0.3 vezes 1.3. A posição em z, que é 0,4, né? 0.3. É isto. A gente vê que estão separados. Correto. Vamos só conferir aqui. A gente tem a espessura da placa mais a separação. Ok. Vamos fazer o material dielétrico agora. Eu vou só ocultar essa placa aqui, que eu acho que é essa. Outra visualização dela. Ok, vamos vir aqui de novo. E agora eu vou desenhar um material dielétrico bem aqui, na ponta aqui. Aqui ele está do mesmo tamanho da placa, a gente só precisa configurar a altura, que agora é 0,1 vezes 1.3, de acordo com aqui, 0,1 vezes x. Perfeito. Agora eu posso reaparecer a placa. Vou fazer aparecer aqui. Beleza, eu vou mudar a cor disso aqui. Perdendo a de cima. Vou colocar um amarelo. Coloquei na placa errada. Esse daqui. Vou colocar um amarelo aqui. Ok. O que a gente tem que fazer agora é vazar, né? Fazer essas ranhuras aqui nas duas placas. Então, eu vou fazer um retângulo. Esse retângulo tem 2,4 por 5,6. E a profundidade é a mesma. Eu vou fazer aqui. Vou ocultar essa placa e essa placa. Vou dar um ocultar aqui. Só um momento. E essa daqui. Bora ocultar. Ok. Então vou vir aqui e desenhar. Deu erro. Vou desenhar de novo. Ok. Bom, vou dar Ctrl Z aqui, vou refazer, vou colocar do zero. Isto. Bom, botando aqui as dimensões, no eixo X é 5,6 e no eixo Y 2,4. No eixo X 5,6 vezes 1,3, no eixo Y 2,4 vezes 1,3. Ok, o que a gente tem que fazer agora é só posicionar corretamente aqui. Então, ele está 1,2x no eixo X e 1,2x no eixo Y. Vem aqui de novo, posicionamento. Aqui está 1,2 vezes 1,3. Vou copiar você e vou colocar aqui também. Ok, beleza. Eu vou trocar a cor para vermelho. E agora eu vou duplicar essa geometria para frente. Então, vou vir aqui, Ctrl C, Ctrl V. A posição em Y desse daqui agora, ele vai ser posição
aqui, XY. Agora vai ser isso daqui, né? 1,2 mais 2,4 mais 1,2. Tá 4,8, né? 4,8. Isso. 4,8. É isso mesmo? 1,2 mais 2,4 é 2,4 vezes 2, né? Vezes 2. 4,8x. Esqueci de multiplicar pelo x, né? Que o nosso x, no caso, é 1,3. Isso tinha alguma coisa estranha. De novo, vou duplicar esse daqui. E esse daqui agora vai estar 1,2, 1,2, 1,2. Vai estar 1,2 vezes 3 mais 2,4 vezes 2. 8,4x. 8,4 vezes x. Perfeito. O que a gente vai fazer agora, vou habilitar todo mundo aqui. Habilitar a visão de todo mundo. Certo? E agora eu vou subtrair. Ó, o box 4, o 5 e o 6, eu quero que ele vaze as duas placas e o dielétrico. Então, vou selecionar todo mundo. Vou vir com essa ferramenta Subtract. E o que eu quero que fique? O box 1, o box 2 fique e o box 3 fique. Vou dar um OK e ele vazou para mim. Então agora o que eu vou fazer eu vou mudar a cor. A placa de baixo, ela é amarela. Amarela não. Placa de baixo, placa B. Ela é verde. Verdade, ela é verde. Vou colocar um verde aqui. Beleza, e a placa de cima? Ela é azul. Ok, material de elétrico, eu vou colocar um amarelo. Ctrl Z, sempre ter errando. Deixa eu renomear isso aqui para não ficar tão bagunçado. Renomear a placa B. Placa B. Você é placa A. Ok. E o que sobrou é o material dielétrico. Propriedades dielétrico. Céu dielétrico. Tá faltando alguma coisa que é a gente fazer essa geometria aqui. E eu escolhi a geometria de 1,1 por 1,1. Então, vou fazer ela aqui. Vou vir aqui na ponta. Vou fazer até essa bordazinha aqui. Então, a gente pode consertar ela aqui. Então, em Z, a gente tem que colocar menos... Qual é a espessura dessa placa? É 0,3x, menos 0,3 vezes 1,3. Daí, aqui a gente coloca 1,1 e aqui 1,1 também. Ok, a gente vai selecionar o box e vai selecionar a placa A e vamos dar um subtract. Eu quero que a placa A fique e o box é o material que eu vou remover. Certo. Perfeito. Bom, o que a gente vai fazer agora é determinar... eu estou com o meu passo a passo aqui. Definimos a geometria, agora vamos definir os materiais. Os materiais das placas são de cobre. Então vamos vir aqui, placa A. Vamos colocar cobre.
placa B também. O dielétrico vai ser o Teflon. O material dielétrico, Teflon. Ok, materiais definidos. A gente agora tem que aí colocar as tensões, né, na placa de cima e na placa de baixo. Para isso, eu tenho que mudar o tipo de solução para eletrostática. E vamos lá. 8 volts na placa de cima e 1 volt na placa de baixo. 8 na placa de cima, excitação. E 1 na placa de baixo. Voltage, 1 na placa de baixo. É isto. Perfeito. O próximo passo é determinar a região de análise com essa ferramenta. Ele vai fazer essa região aqui para a gente. A simulação vai ocorrer só aqui dentro. Vamos colocar o número de steps, de passos. Eu vou colocar 15. Esse meu computador aguenta. Deixa eu ver o que está faltando. Falta uma coisa ainda. A gente vem aqui nessa árvore, os parâmetros, assign matrix e habilita as duas tensões, porque ele vai mostrar para a gente a capacitância. Acho que agora a gente pode solucionar. Só esperar um pouquinho. Gravação. Vou pausar a gravação. Quando estiver pronto, eu volto. Finalizando aqui a simulação. Ok, simulação concluída. Deixa eu ver se não teve nenhum erro. Ok. Vou aqui em Results, Solution Data, Export Circuit Preview. Achamos a capacitância de 1,3970 10 a menos 11 Faraday. Vamos comparar com o resultado que a gente obteve. Deixa eu só voltar aqui. 1,39. Deu um pouquinho diferente dessa vez. É porque eu coloquei, na vez que eu tinha feito, tinha colocado mais substeps. Daí, a gente viu que a capacitância deu 1,39, 10 a menos 11, e o teórico, cadê o teórico? Deu 1,32, 10 a menos 11 Faraday. Então, assim, é bem próximo, assim, né? Vou explicar como é que faz o cálculo teórico. Para cada geometria, a gente tem uma capacitância. E para um capacitor do tipo plano, com dielétrico, a gente tem que a capacitância é igual a K, que é a constante dielétrica do material. No caso do Teflon era 2,1. Temos a permissividade elétrica do vácuo, que tem esse valor aqui, vezes a área total, né, a área da placa, da superfície das placas, vezes dividido pela distância entre as placas. Bom, a área total ela é igual à área 1 menos a área 2 menos a área 3. A área 1 é essa área inteira aqui, desconsiderando as ranhuras aqui, né? Os buracos. A área 2 ela é os buracos. Pode ver aqui que tem 3 vezes essas áreas. E a área 3 é a área daquele pequeno, daquela ranhura que eu fiz. De modo que a área dá 92. Eu vou substituir tudo aqui e a gente obteve esse resultado. No documento também pede para ver o campo magnético, campo elétrico e as direções do campo. Então vamos ver isso. Close. Ok. A gente vem, eu só vou salvar isso daqui para não perder.
A gente vem, seleciona um plano, né? Selecionar um plano primeiro. Deixa eu ver. Selecionar esse plano aqui mesmo. Seleciona o plano, botão direito, Field, e os vetores do campo elétrico. Ao Objects, Done, vamos pedir para animar. Vou colocar aqui 30, pesar um pouquinho. E a gente pode ver os vetores. Vou clicar aqui, só para ver aqui. Animado. Ok, eu vou excluir aqui, vou fechar, vou excluir o campo. Vamos ver a magnitude. Vou selecionar de novo o plano, Field e agora a magnitude do campo elétrico. Vamos ver que o campo elétrico tem maior magnitude aqui nas bordas, né? Deixa eu animar. As bordas internas, no caso. Perfeito. É isto. O próximo é o capacitor cilíndrico com dielétrico. Vamos para o Maxwell novamente. Salvar. Eu vou fechar esse daqui. Vou abrir um novo projeto. Eu vou colocar cilíndrico. As informações estão aqui. A gente tem um raio A e um raio B. Meu raio A é 6, raio B é 12. Parede, espessura de 5. Comprimento do cilindro de 24. E o tipo do dielétrico é alumina. Vamos lá. Vou abrir o Maxwell. Inserir Maxwell 3D Design. Vou fazer um cilindro aqui. Ferramenta cilindro. Desse cilindro, eu vou fazer o cilindro externo primeiro. Ele tem a dimensão do B, né? É um cilindro de raio B mais espessura. Raio B, 12 mais 5. Mais 5, a altura é 24. Deixa eu fechar aqui, abrir sem querer. 24. Ok. Beleza. Deixa eu conferir de novo aqui. 12 mais 5, 24. Agora eu vou remover o material, né? Vou duplicar esse cilindro. Vou vir aqui nas propriedades dele e vou excluir a espessura da parede. Agora a gente tem dois, a gente pega um e subtrai do outro. Beleza, agora a gente tem esse primeiro aqui. Vamos fazer agora o material dielétrico, que o material dielétrico ele tem um raio B, né? O material que está aqui dentro tem raio B. Cilindro tem raio B, que é 12, altura 24. Ok? Eu vou duplicar, porque agora eu vou retirar o material, né? Qual vai ser? Agora vai ser o raio A, né? Raio A. Quanto que vale o raio A? 6. Vou pegar um, subtrair do outro. Eu já vou aproveitar esse cilindro aqui e vou duplicar ele. 3 fica. Esse cilindro aqui é a nossa parede interna, né? Propriedades. Interna. Externo. Que é minúsculo, né?
Eita, perdão. E aqui é o material dielétrico, propriedades de elétrico. Material dielétrico. Ok, eu vou pegar o material dielétrico, vou mudar, colocar esse azul aqui. Ok, o próximo passo é definir os materiais, né? Aqui pede alumínio para as placas. Alumínio, então na placa interna, alumínio. Alumínio. Para a placa externa também alumínio. Perdão. Alumínio. Som. E o material dielétrico é o alumínio 92. Alumínio 92. Perfeito. A gente tem que agora mudar o tipo de solução, aplicar, né, a tensão nas placas. A placa externa, a tensão é de 5 volts. Placa externa, 5 volts. Na placa interna, 2 volts. Interna, 2 volts. Só ver uma coisa aqui. 5 volts, 2 volts. Determinar a região de solução, né? Deixa eu ver se não tem nada faltando. Tá faltando substeps. Vou colocar 30. E vou habilitar aqui matrix, habilitar as duas tensões. E vou pedir para solucionar. Vou parar a gravação enquanto a solução vai rodando. Solução, solution data, preview, 1,7756 10 a 11. Vamos comparar, dessa vez não bateu certinho com a primeira vez que eu tinha feito. 1,7756 10 a 11. 1,7756 10 a 11 Faraday. E o resultado teórico deu 1,7713 10 a 11 Faraday. Bom, como eu disse que cada capacitor, por causa da sua geometria, tem um tipo de expressão para capacitância. Aqui B é o raio B, aqui A é o raio A, e L é o comprimento do cilindro. E K é 92, que é a constante dielétrica para alumínio. Se a gente substitui tudo, a gente tem esse valor. Comparando os dois, deu bem mais próximo dessa vez, que eu aumentei o número de passos. O próximo é o capacitor esférico com dielétrico. Capacitor esférico. Deixa eu só ver se está gravando certinho. Close, ok. Antes disso, a gente vai só visualizar o campo, né? Campo elétrico que foi pedido. Vou selecionar um plano, esse daqui. Field, botão direito no Field e Vector. All Objects. Para animar. Perder os vetores aí. Ok. Vamos ver. Vou excluir você. Selecionar de novo o plano. Vamos ver. Opa. Com direito. Selecionar de novo. Agora ver a magnitude do campo. Vou pedir para animar. Ok. Podemos ver que aqui na parte central, né?
Menos maior campo. Perfeito. Vou fechar aqui. Agora a gente tem capacitor esférico com dielétrico. Capacitor esférico com dielétrico. Vou vir aqui no Maxwell. Vou salvar isso aqui. Vou fechar. File new. Rename. Capacitor esférico. Capacitor esférico. Botão novo. Inserir Maxwell Design 3D, né? Vamos lá para o próximo. Aqui a gente tem duas esferas ocas. A esfera 1, esfera 2 e no meio tem o material dielétrico. Essa esfera interna aqui ela é oca também. E elas têm espessura de 4 milímetros. Então vamos lá. Vou desenhar a primeira esfera externa, que ela tem raio B mais a espessura, raio B 18 mais 4. Vamos lá. Usar a ferramenta esfera. Então, 18 mais 4. Vou duplicar essa esfera, né? Que eu tenho que retirar o material. Você Ctrl V. Essa esfera daqui, eu vou retirar a espessura da parede. Eu vou pegar uma e subtrair da outra, com a ferramenta Subtract. A gente pode ver aqui, se a gente clicar nesse plano, deixa eu ver, esse plano aqui, clicar aqui, pode ver que está oco. Vamos criar uma outra esfera agora, né, que é o material dielétrico, tem 18, né, ela tem raio B, ok. Vou colocar isso aqui externo. Externo, parede externa. E aqui eu tenho que fazer uma esfera de raio A. Esfera de raio A. Quanto que é? 7. Esfera de raio A. Vou copiar você, Ctrl V, esfera de raio A, que é 7. Ok? Pegar um, subtrair da outra. Perfeito. Se a gente vir aqui, podemos ver que está oco. Agora, a gente vai criar uma esfera de raio A. Criar uma esfera de raio A. Raio A é 7. Vou duplicar essa esfera, Ctrl C, Ctrl V, e essa esfera vai ter raio 7 menos 4, né? 7 menos o valor da espessura. Subtraindo da outra, deixar o 5. Se a gente passar aqui, beleza. A esfera tá oca. Vamos lá, parede externa, isso aqui é a parede interna. Esse daqui é o dielétrico. Vamos atribuir agora os materiais para cada um, né? Qual foi o material? Ouro. Ouro para a placa, para as placas. Perdão. Gold. Externa também é gold. Gold. E o material é o polietileno. Polietileno para o dielétrico. Polietileno para o material dielétrico. A gente tem que aplicar as tensões agora na placa externa e interna. Para isso tem que mudar o tipo de solução para eletrostática. E agora a gente aplica na placa externa uma tensão de
externa 10 volts. Externa 10 volts, acho que interna é 22. Interna 22. Voltage interna 22. Ok, vou determinar aqui o número de substeps para K30. Eu tenho que habilitar aqui a tensão, né? Ok. Se não está faltando mais nada, deixa eu ver se está tudo certo. Com esse botão aqui do lado. Ok. Vamos analisar, né? Solucionar. Eu vou parar a gravação novamente. Simulação finalizando. Ok, resultados, solution data, export circuit preview. Deu 2,8562 10 a menos 12, igual da última vez que eu tinha feito. Vamos comparar com o resultado teórico. Vamos lá. Da simulação deu 2,8562 10 a menos 12 Faraday. Picofarad, né? E o teórico deu bem próximo. Vou explicar rapidinho. De novo, é uma outra expressão. Agora é 4π ε0 vezes K, que é a constante elétrica, dielétrica agora do polietileno, que é 2,25. Raio A vezes raio B. Raio B dividido por B menos raio A. Substituindo todos os valores, a gente tem esse valor aqui. Novamente, um valor bem próximo aí do que era esperado pela simulação. Foi pedido também, né, para mostrar o campo elétrico. Vem aqui selecionar esse plano. Vamos analisar aqui os vetores, ao object, para animar. Aí os vetores do campo elétrico. Interessante. Agora o campo magnético. Excluir você. Campo magnético, vou selecionar o mesmo plano. Campo magnético não, magnitude do campo elétrico, perdão. Para animar agora. Vou clicar aqui, só para aparecer o campo magnético. Ele concentrado em torno do placa interna. É isso. Vou salvar, dar um close. E agora a gente tem um capacitor esférico com 2 dielétricos. Eu vou reaproveitar esse que a gente fez anteriormente, porque a gente só vai precisar colocar mais um material dielétrico, né? Então, vou botar aqui no máximo, nem devia ter fechado. Vou deixar esse aqui, o esférico. Pelas instruções aqui, ficou livre, né? O uso dos materiais também. Eu acho que eu usei... Deixa eu ver aqui. Os meus cálculos. Eu usei borracha e safira como materiais elétricos. Então, vamos lá fazer. A gente só tem que manipular um pouquinho a geometria aqui, né? Eu vou pegar essa superfície externa e vou ocultar ela rapidinho. Só para a gente ver esse material de elétrico aqui. Eu vou... material de elétrico, eu vou fatiar ele com essa ferramenta. Vou fatiar em torno do eixo do plano
ZY, tá aqui, no eixo ZY. E agora eu vou duplicar ele com essa ferramenta. Vou girar 180 graus em torno do eixo Z. E aqui a gente tem outro material dielétrico, que eu vou nomear para dielétrico 1, dielétrico 2. Só mudar a cor desse dielétrico 2 aqui, só para não ficar confundindo, rapidinho. Beleza? Vou habilitar de novo a superfície externa. Aqui a gente vê, né? Aí, ó. Dois materiais dielétricos. Perfeito. A gente tem que definir os materiais, né? Eu vou deixar ouro mesmo para placa externa e interna, mas para o dielétrico 1, eu vou colocar borracha. Para o dielétrico 2, eu vou colocar safira. Ok. As tensões que eu apliquei, vou deixar as mesmas tensões aplicadas, né? A gente pode ver 10 e 22. Acho que é isso. Já tem região? Não tem região. Agora eu vou colocar região. Tipo de solução, já tem que estar marcado isso aqui, né? Vamos solucionar, deixa eu ver se está tudo certo. Solucionar. Vou parar a gravação novamente. Quando eu voltar, a gente vê o resultado da simulação. Bom, simulação concluída. Results. Solution data. Export circuit preview. 8,24, 10 a menos 12. Da outra vez que eu tinha feito, tinha dado 8,25, 10 a menos 12. Mas agora, como eu estou gravando, né, deve dar alguma diferença no processamento do computador. Mas, vamos comparar com o resultado teórico. Resultado da simulação, 8,25, 0,3, 10 a menos 12 Faraday. E o resultado teórico deu 8,28, 10 a menos 12. O resultado é bem parecido. A diferença desse capacitor para o capacitor anterior é que a constante dielétrica agora é feita uma média das duas constantes dos dois materiais. A borracha é 3 e a constante dielétrica da safira é 10. Então, a gente somar tudo dá 13. 3 dividido por 2, 6,5. Substituindo todos esses valores na fórmula, a gente obtém essa capacitância. E é isto. Perdão, esqueci de novo. A gente precisa ver os vetores do campo magnético. Campo elétrico. Não sei porque eu tô com o campo magnético na cabeça. Vamos lá. Vou apagar. De novo, vou selecionar o plano XY. Vou vir aqui em Field E, Vector, All Objects Done. Vou pedir para animar. Ok. Vou clicar aqui só para mostrar o campo. E aqui está ele. A capacitância deu bem maior nesse, né? Por causa da inserção do outro material dielétrico. A capacitância é proporcional à constante dielétrica do material. Então, se a constante desse daqui deu bem maior, né? Deu 6,5. Do outro tinha dado 2,5. Esse aqui tem que dar maior mesmo. Ok, close, vou fechar, deletar. Agora vamos ver o campo, magnitude do campo elétrico. Deixa para animar.
está aí, de maior magnitude é no meio, né? No meio aqui em torno do material da placa interna. Perfeito. Vou salvar. Agora sim, vou fechar. Close, que a gente vai fazer o último, que é capacitor cônico com 4 dielétricos. File new, renomear. Cônico. Não vou colocar tantos caracteres porque dá erro na hora de fazer a simulação. Deixar só assim. Project Insert Maxwell 3D Design. E vamos lá. Tá aqui, né, os dados. A gente vai ter 4 dielétricos aqui no meio. Tem que fazer algumas contas, por exemplo, para descobrir esse raio aqui. Esse raio externo, depois umas contas para descobrir o raio interno. Eu já tenho tudo calculado aqui. E vou só repassar. Então, os materiais não podem ser iguais, né? Eu escolhi água destilada, borracha, teflon e mica. Então vamos montar primeiro a geometria, depois a gente define os materiais e enfim. Agora a gente vai usar essa ferramenta. Eu esqueci de falar, o comando Shift faz você dar um pan, né? E o comando Alt, você rotaciona. Alt clica, rotaciona, Shift clica, dá pan. Vamos lá. Primeira geometria, vou colocar os valores aqui. Vamos lá. 50.784, 25.3882 e altura 67. Só conferir os valores: 50.784, 25.3882 aqui 67. Ok. Ignorando aqui. Eu vou duplicar esse cone, porque agora eu vou retirar a parede, né? Vou colocar menos 10 aqui. Menos 10. Isso vai dar 40 e 15. 67. Vou pegar um, subtrair do outro. Ok. Aqui é o nosso cone. Agora vamos fazer um material dielétrico. Pegando novamente a ferramenta de cone. Altura 67, né? 40.784. Coincidentemente isso aqui foi igual. 3882. Beleza, agora eu tenho que subtrair o dielétrico. Vou duplicar. Agora a gente vai colocar as seguintes medidas: 31.72077, 6.3242. Perfeito. Eu vou duplicar esse cone aqui que a gente vai usar ele como a interna, né? Placa interna. E esses dois aqui eu vou subtrair. Perfeito. Agora se eu aplicar um plano, esse plano, está tudo aqui certinho. Vou mudar a cor desse, propriedades, cor, a vermelho. Vou mudar que esse cone 1 é a placa externa. Esse cone é a placa interna. Vou colocar o material, vou colocar verde.
e no meio é o de elétrico. Já eu mudo. Ok. Como a gente tem... Deixa eu fatiar aqui no meio. Tudo certinho. Como a gente precisa de 4 dielétricos, eu vou pegar esse dielétrico aqui e vou fatiar ele no plano ZY, e vou fatiar de novo ele no plano ZX. Ok. Daí agora a gente vai clicar nele e vai usar essa ferramenta aqui para duplicar ele, 90 graus, duplicando de novo. Esse dielétrico a gente vai duplicar de novo. Pegou o último dielétrico e duplica de novo também. Ok? Agora temos 4 dielétricos. Esse aqui é um dielétrico 1. Vou mudar a cor dele para essa cor aqui. Dielétrico 2. Vou mudar ele para essa cor mais aqui. Dielétrico 3. Vou mudar ele para essa cor. E o dielétrico 4. Tá cinza ainda. Vou editar e colocar essa cor aqui. Ok. Vamos determinar agora os materiais de acordo com as referências aqui. As placas são de ouro, então eu vou aplicar na externa. Aplicar ouro. Gold. Na externa aplicar ouro também. O dielétrico 1, eu falei que era água destilada. Dielétrico 1, Acid Material, água destilada. Alright, destilado. Beleza. O dielétrico 2 é borracha. O dielétrico 3, Teflon. E o próximo é mica. Está tudo certo aqui. As placas, ok. Vou mudar o tipo de solução, eletrostática. Vou aplicar tensões 3 na placa externa e menos 5 na placa interna. 3 na placa externa. Menos 5 na placa interna. É isto. Esse aqui é 3, 5. Ok, menos 5, né? Ok, o que falta? Determinar a região de análise, né? Vou determinar aqui, perdão, substeps. Vou colocar 30 substeps. Tenho que ativar aqui as tensões para calcular a capacitância. Nada faltando. E é isso. Vou pausar a gravação por enquanto. Simulação finalizada. Simulação finalizada. Resulta. Outra maneira de ver é vindo aqui, ó. Veja ali. Export Circuit. Prever. 2,4956. Da outra vez que eu já tinha dado 2,4943. Ok. Vamos lá. Vamos comparar agora com o teórico. Aqui eu coloquei 2,4943, foi da última vez que eu fiz, sem ser que eu estou gravando. E o teórico deu esse daqui, 2,96, 10 a menos 10. Então,
O meu é um pouquinho maior. Capacitor cônico, está aqui a fórmula para calcular. 2π, ε0, K equivalente, vezes a altura, dividido por Ln de 1 mais D sobre H, cosseno ao quadrado de θ. ε0, o H é 7, o D é 3 e o θ é 25. Esses valores estão aqui. Ó. Θ 25, H 7, D 3 centímetros. 3 centímetros. Bom, primeiro escolhi água destilada, o constante dielétrica é 81, tem que fazer a média, né, de todos eles aqui. Primeiro 81, depois a borracha é 3, o teflon é 2 e da mica é 5,7. Vou somar todo mundo, dividir por 4 e a gente tem essa constante dielétrica equivalente aqui. Substituindo todo mundo na fórmula, deu 2,96. Eu creio que esse aqui foi o que deu mais diferente, assim, né? O resto tinha dado bem próximo, mas eu acho que foi por conta da geometria do cone. Talvez tenha errado alguns valores aqui, ou pode ser até que dentro do software mesmo na hora de montar. Mas é isso. Vou salvar. A gente tem que ver os campos, né? Campo elétrico. Selecionar esse plano, field, objects, para animar. Esse é o computador. Vou pedir só para visualizar o campo, os vetores do campo. Interessante. Próximo, a gente vai visualizar a magnitude do campo elétrico. Selecionar o plano de novo, field, magnitude. Para animar. Ok. Salvar. Problema na placa de vídeo. Tá gravando ainda. É um soft, fechou. Ainda bem, né? Já tinha acabado. Só vou resolver esse problema aqui, eu já volto. Foi rápido. Bom, para finalizar, né? Algumas aplicações de capacitores, no caso dos esféricos e cônicos. Os dois são usados para aplicações industriais que requerem alta capacitância e baixa resistência de série equivalente. Alta capacitância e baixa resistência de série equivalente. Os esféricos são usados em fontes de alimentação de alta frequência, fornos de indução, sistemas de propulsão de veículos elétricos, e os cônicos são usados em equipamentos de transmissão e distribuição de energia, como transformadores, equipamentos de áudio e vídeo, né, para filtrar os ruídos, e alguns equipamentos de iluminação. Sobre os capacímetros, eles funcionam da seguinte maneira. É aplicada uma corrente elétrica em um capacitor, cuja capacitância a gente quer determinar, a gente não sabe, né? E é medida a tensão nesse capacitor. Dessa forma, a gente consegue calcular a capacitância, uma vez que a corrente no capacitor é igual à capacitância vezes a derivada da tensão do capacitor pelo tempo. Existem outras formas de medir a capacitância, como usando a ponte de Wheatstone e o circuito RLC. A gente vai ver como é que funciona. Para quem não sabe como é que é uma ponte de Wheatstone, essa daqui é a aparência dela. Normalmente a gente usa com extensômetros, né? Ou 4 resistores aqui. Aqui a gente tira esse capacitor e coloca 2 resistores. Ou deixa todo mundo com resistor, tira esse daqui, coloca um extensômetro. Ele vai gerar um sinal de tensão aqui.
Enfim, o que importa é que, usando a ponte de Wheatstone para determinar a capacitância, a gente coloca 2 capacitores aqui e 2 resistores. E a gente insere uma diferença de potencial senoidal, né? De modo que esses elementos aqui estejam em equilíbrio e a diferença de potencial entre o ponto A e o B seja zero. Quando a diferença de potencial entre o A e B são zero, essa fórmula aqui vale para essa situação e a gente consegue determinar a capacitância de um capacitor. O outro método é usando um circuito RLC. Basicamente é um circuito com resistor, um indutor, aqui é esse sinal de que é um resistor variável, pode ser um potenciômetro, resistor, um indutor e um capacitor. A técnica consiste em a gente aplicar uma excitação que vai perturbar esse sistema e o sistema que o sistema tenha uma resposta de frequência na sua frequência natural. Para isso a gente coloca um degrau ou um impulso nesse sistema. E a resposta dele vai ser uma frequência natural que é dado por 1 sobre LC. Se a gente sabe o capacitor, a indutância do indutor e sabe a frequência com que esse sistema responde, a gente pode isolar o C e determinar o C através desse circuito. Bom, concluindo, nós entendemos o funcionamento dos capacitores, assim por cima. Fizemos alguns cálculos analíticos, fizemos simulações de construção desses capacitores, vimos que as simulações foram bem coerentes assim, com o resultado analítico. Isso é bom. Vimos algumas aplicações de capacitores e vimos como medir a capacitância usando aí 2 técnicas. Essas aqui são as referências. Obrigado a todos e espero que tenha ajudado.